Neemias capítulo 13, versos 1 ao 12 diz assim: Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo de Deus, porque eles, ao invés de dar água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão, um falso profeta, para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou maldição em bênção. Bem rapidinho, eu preciso parar só para fazer um parênteses aqui. Olha só, vira para o crente do seu lado e fala assim, ó: existe maldição, existe forças espirituais contrárias, existe um mundo espiritual lutando com todas as forças contra a sua vida. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Deus que você serve é um Deus especialista em transformar maldição em bênção. Amém? O texto continua, vamos. Glória a Deus. Mas o texto continua e diz assim: quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira. Fala para a pessoa que está do seu lado. Aqui assim, você que está chegando hoje, você prega comigo, tá bom? Você não fica só assistindo não. Vira para o crente do seu lado e fala assim: tem coisa que você vai ter que excluir da sua vida. Hoje é dia de revisão e faxina. Revisão e faxina. Olha o que o texto diz: quando o povo ouviu a lei, imediatamente excluiu todos os que eram de ascendência estrangeira. Ou seja, eles foram intolerantes contra o inimigo. Além disso, o sacerdote Eliasabe tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias. Tobias era o opositor. O livro de Esdras e Neemias começa dizendo que Sambalate e Tobias se levantam como opositores da obra de Deus. Em determinado momento, eles tentam até contra a vida de Neemias e de Esdras. Esse opositor, que tentou se opor à obra de todas as maneiras e não prevaleceu, se infiltra no meio do povo de Deus. Preste atenção aos detalhes em nome de Jesus. Ele havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar ofertas de cereal, incenso, utensílios do templo, dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescrito para os levitas, para os cantores e para os porteiros, e as ofertas também dos sacerdotes. Mas quando tudo isso estava acontecendo, eu, no caso Neemias, não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei conforme tinha prometido. Algum tempo depois, pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui eu soube do mal que Eliasabe, o sacerdote, fizera ao ceder uma sala para Tobias no pátio do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei fora todos os móveis de Tobias fora da sala. Mandei purificar a sala e coloquei de volta nelas os utensílios do templo de Deus, como as ofertas de cereal e de incenso. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido parte dos que lhe era devida, e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto já tinham voltado para suas próprias terras. Por isso, eu repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então eu convoquei os levitas, os cantores, e coloquei cada um em seus postos. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho, do azeite aos depósitos do templo. Amém? Vamos entender esse texto em nome de Jesus? Na verdade, para a gente entender esse, a gente tem que voltar um pouquinho na história, tá bom? Nós estamos aqui no último capítulo do livro de Neemias. No capítulo 12, Neemias, ele vai descrever um momento de grande celebração. Capítulo 12, Neemias, ele vai se ausentar durante um período, depois que ele reconstrói os muros da cidade, reconstrói as portas, conserta as portas dos muros. Neemias, ele vai organizar uma linda cerimônia religiosa em dedicação ao Senhor. Essa celebração é marcada por muita alegria, muito louvor e muita adoração. Os sacerdotes, os levitas são purificados, o povo traz os dízimos, traz as ofertas, tudo agora estava devidamente em ordem. A obra física havia acabado. Tudo estava em ordem. A vida espiritual do povo estava começando um grande renovo, o serviço no templo havia sido restabelecido, o sacerdote, levita, estava tudo certo. Segundo a lei de Moisés, tudo estava funcionando. Esse momento aqui, no final do capítulo 12, vai marcar o auge da restauração espiritual do povo. Agora, um povo que outrora estava destruído, esse povo agora está restabelecido. Esse povo está restabelecido na cidade, volta a ter segurança, porque a cidade agora está murada novamente, a porta foi consertada, e eles estão agora reconstruindo. É importante salientar que essa obra ainda não estava pronta, mas as coisas estavam andando, estavam se restabelecendo.
Aí entre o capítulo 12 e o capítulo 13, surge aqui uma mudança de cenário muito importante. Neemias ele precisa dar uma saída, e nessa saída que ele vai cumprir o voto que ele fez com o rei, ele pede para o rei para ir a Jerusalém e reconstruir a cidade. Nesse meio tempo que ele vai, aí se estabelece um grande caos. Nesse meio tempo que ele sai e vai até a Pérsia, deixa de liderar por algum tempo o povo, ele retorna ali à corte do rei, como ele havia prometido, era um homem de palavra, ele falou, eu vou, mas eu volto. Ele poderia não voltar, porque agora Neemias já estava forte. Neemias agora não era mais um simples copeiro, Neemias agora já era um governador, era um homem que estava governando sobre Jerusalém. A cidade estava fortificada, ou seja, ele já poderia enfrentar a pressão do inimigo, ele já poderia lutar contra o inimigo, se ele quisesse lutar contra a Pérsia. Mas o que ele faz? Não, ele vai cumprir a sua palavra. Era um homem de palavra. Ele volta e vai ali falar com o rei. Esse retorno vai marcar o início de uma ausência de liderança firme em Jerusalém. Ou seja, o grande líder sai e agora o povo começa a fazer o que quer. Esse povo que estava bem, que estava restaurado espiritualmente, que estava voltando a adorar a Deus, esse povo começa a se perder porque o líder sai um pouquinho da casa. Durante a ausência de Neemias, a condição espiritual do povo vai se deteriorar. Os líderes locais, os líderes que Neemias deixou, vão permitir certos abusos, certas negligências. O sacerdote Eliasabe, por exemplo, a Bíblia diz que ele era um parente distante, assim, de Tobias. Ele vai pegar Tobias, o antigo opositor de Neemias, aquele que se opôs à obra com todas as suas forças, e vai dar uma sala dentro do templo, literalmente na parte onde se guardavam os dízimos que eram entregues, fazendo com que os levitas abandonem as suas funções e voltem para as suas cidades de origem. Ou seja, ele entrega uma sala muito importante dentro do templo para colocar um inimigo. O inimigo consegue se infiltrar dentro do templo. O sábado, por exemplo, passa a ser profanado, com comércio, com trabalho. Muitos judeus vão se casar agora com as mulheres estrangeiras. O livro de Esdras termina dizendo que eles se separam das estrangeiras, né? Não foi Deus que pediu para que eles se separassem, eles decidem se separar porque eles começam a ler, examinar a Escritura e começam a ver que estava fazendo um monte de coisa errada. Eles estavam andando na contramão daquilo que Deus tinha escrito na sua palavra. Então eles começam uma grande reforma, eles começam a fazer uma faxina, colocar a casa em ordem, um pouquinho o líder sai, a casa já bagunça de novo. Aí eles se casam com mulheres estrangeiras, eles vão praticar coisas que eram rejeitadas anteriormente. Aí quando Neemias volta, ele vai encontrar a cidade numa desordem espiritual. Neemias ele sai, eu não sei precisar quanto tempo exatamente Neemias fica fora, mas entre o sair e a chegada, tudo mudou. Ele deixa ali o templo restaurado, a cidade restaurada, ele sai e volta e encontra uma bagunça total, uma desordem total. Aí Neemias, ele vai reagir com muita firmeza. Ele chega e vê aquela bagunça e ele é intolerante com tudo aquilo que está acontecendo. A primeira coisa que ele faz é expulsar Tobias do templo. A Bíblia diz que ele vai pegar os objetos ali, os utensílios que pertenciam, a mobília que pertenciam a Tobias e vai jogar tudo fora. Vai pegar tudo e vai sair quebrando tudo. Isso me faz lembrar de Jesus, quando chega no templo e vê aquele comércio maluco acontecendo, Jesus pega um chicote na mão e sai batendo em todo mundo, quebrando tudo. Isso me lembra muito a história de Jesus, e foi literalmente o que Tobias fez. Ele chegou quebrando tudo, quer dizer, Neemias, quebrando todas as coisas de Tobias. A Bíblia diz que ele fez uma purificação, uma limpeza. Eu fico imaginando ele lavando a sala, falando, não, esse cara entrou aqui, vamos lavar, vamos limpar tudo, vamos organizar a casa. Aí ele vai começar a reorganizar tudo de novo. Ele vai mandar buscar os levitas, os sacerdotes, os porteiros que haviam deixado de servir no templo do Senhor. Ele vai confrontar a liderança, vai dizer, o que está acontecendo? Eu saí daqui uns dias, vocês já destruíram tudo. Vai confrontar o povo, vocês de novo vão começar a fazer as mesmas coisas. Nós estávamos até outrora, 7 décadas presos na Babilônia, como escravos. Vocês vão continuar fazendo as mesmas coisas, é isso? Aí ele vai exigir que os mandamentos de Deus sejam colocados novamente em ordem, lidos e obedecidos. Então ele vai fazer um pacto com a palavra e trazer a palavra de Deus para reger a vida do povo. Então aqui no capítulo 13 vai mostrar um líder muito zeloso pela obra de Deus, que não hesita em tomar medidas drásticas para restaurar a fidelidade do povo. Ele quer manter esse povo fiel, santo, cheio da presença de Deus. E ele vai ser intolerante com algumas coisas. Neemias, na verdade, começa a sua trajetória como escravo. Escravo, foi levado cativo, escravo. De escravo ele se torna copeiro do rei. Olha só que interessante, um copeiro que ganha uma oportunidade. Oportunidade única que foi criada por Deus e gerada debaixo de muita oração. Diga, criada por Deus e gerada debaixo de muita oração. Esse copeiro mais adiante se torna governador.
Governador, uma oportunidade criada por Deus. Mas a Bíblia diz que Neemias era um homem que orava constantemente ao Senhor. Presta atenção aqui em nome de Jesus. Um copeiro que pensa como governador não fica como copeiro para sempre. Entenda isso em nome de Jesus. Um copeiro que pensa como um governador não fica na condição de copeiro para sempre. Olha só, em nome de Jesus. Provérbios 23, 7 diz assim: assim como a pessoa pensa na sua mente, assim ela é. A maneira como você pensa, a forma como você pensa, os seus valores, as suas crenças, as suas intenções do seu coração, acaba refletindo diretamente nas suas atitudes e no seu caráter. Então, a maneira como você pensa dentro de você é o que vai te tornar um pouco mais adiante. Olha só, gente, em nome de Jesus, se o copeiro se vê como governador, mais cedo ou mais tarde, ele vai se tornar um governador. E foi literalmente o que acontece na vida de Neemias. Um homem que era um simples copeiro, mas que já se via como um governador. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 4, 23. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Olha o que o texto está dizendo. Nós precisamos viver uma renovação na nossa maneira de pensar. Vistam-se de uma nova natureza. A natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Deus. Sabe o que esse texto de Efésios está dizendo? Que eu e você precisamos de uma verdadeira metanoia. O que é metanoia, pastor? Mudança de mentalidade, mudar a maneira de pensar, mudança de direção, mudança de coração, ser renovado pela presença do Senhor. Uma verdadeira metanoia, uma transformação profunda na nossa maneira de pensar e agir. Uma conversão verdadeira, não ser convencido, convertido, transformação na mente, mudança de pensamento, deixando de lado um pouco, deixando de lado os desejos carnais para viver uma vida com o Senhor, ou seja, para que você possa ter uma verdadeira transformação na sua maneira de pensar, você precisa deixar o velho para viver o novo. Se você quer viver o novo com Deus, você vai ter que abrir mão, deixar o velho de lado. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus, Ele pode mudar completamente a sua vida, se você deixar Ele tocar na sua mente com a palavra dEle. Deus, Ele pode, mas você tem que dar permissão. Deus, Ele pode mudar completamente a sua vida, se você permitir que Ele toque a tua mente com a palavra dEle. Neemias aqui, um copeiro que se torna um governador. Enquanto, presta atenção, ele foi copeiro, a Bíblia diz que ele foi notado pelo seu serviço de excelência. Enquanto copeiro, ele foi notado pelo seu serviço de... Sabe qual foi o diferencial de Neemias? A excelência que ele carregava na sua essência. A maneira como ele prestava serviço ao seu rei. A maneira como ele prestou serviço fez ele um homem de destaque. E por isso ele teve a oportunidade de servir de perto o rei. A Bíblia diz que certo dia ele chega triste na presença do rei. Chegar triste na presença do rei era um ato abominável. Ele poderia até mesmo ser levado à morte por chegar triste na presença. Era obrigatório os escravos chegarem para servir o rei com alegria no coração. Mas por conta de Jerusalém, que tinha sido destruída, ele chega um dia triste, o rei pondera, porque ele prestava um serviço de tanta excelência, que o rei olha para ele e fala, esse eu não posso perder. Meu filho, o que está acontecendo? Eu não vou levar em consideração a tua tristeza, mas me diz o que está acontecendo. E aí é onde ele pede para o rei, para liberar ele até Jerusalém, e o rei permite que um escravo faça aquilo que ele pediu, ou seja, o rei permite um pedido de um escravo, o que era absolutamente incalculável. Não tinha como um rei permitir com que o escravo fizesse alguma coisa que ele quisesse. O escravo estava ali para servir à vontade do rei, não para fazer a sua própria vontade. Neemias, ele se apresenta, pede para ir para Jerusalém, reconstruir a cidade, o rei libera, e Neemias ele consegue fazer uma grande façanha. Em 52 dias ele reconstrói a cidade de Jerusalém. Estudiosos dizem que na época de hoje, preste atenção, gente, tem coisas na nossa vida que você precisa prestar atenção nisso. Lá em Israel, nós vamos no túnel de Ezequias, na cidade de Davi. O túnel de Ezequias foi cavado no tempo de Ezequias, a gente está falando de 3.000 anos atrás. Nós entramos naquele lugar e a gente fala assim, como pode um homem sem estrutura nenhuma construir um negócio desse tamanho? Aí a gente passa pelo molhado, tem o túnel seco, é uma obra tão grandiosa que é impossível de se pensar que aquilo foi feito há 3.000 anos atrás. Estudiosos dizem que se a obra da reconstrução, a gente não está falando da cidade, ok? A gente está falando da obra da reconstrução dos muros e da reforma das portas. Com toda a infraestrutura, a estrutura que nós temos hoje de ferramentas, de equipamentos, essa obra levaria no mínimo 2 anos, nos tempos de hoje. Como pode Neemias fazer uma obra sem estrutura nenhuma em 52 dias?
Em 52 dias ele faz o que na nossa estrutura atual, nós iríamos precisar de muitos operários, de muitos equipamentos, para fazer em 2 anos. Ele faz em 52 dias, isso com mão de obra comunitária. Era mais ou menos assim, junta o povo, cada um faz um pouquinho e vamos ver no que dá. Em 52 dias ele consegue fazer uma obra, uma verdadeira façanha. Uma obra, é claro, que foi executada por homens no natural, mas que foi feita, na verdade, debaixo do favor de Deus no espiritual. Ou seja, debaixo do favor de Deus, o que acontece? Deus, ele acelera o tempo para Neemias. Aquilo que era para levar anos para acontecer, em apenas 52 dias ele consegue concluir uma obra. Entenda só, o favor de Deus, quando se manifesta na vida de uma pessoa, coisas que eram para levar anos para acontecer, acontecem de maneira incalculável, e você olha para aquilo e fala, como pode? Isso é o favor de Deus se manifestando na vida do teu povo. Agora, uma coisa importante salientar, que muitos dizem que a obra foi concluída, mas não foi totalmente concluída. O que foi concluído foi a parte externa. Então, primeiro se constrói uma cidade pelos muros, porque naquela época, era uma época de muita batalha militar, conquista de territórios, o povo lutava um contra o outro para conquistar o território do outro. Então, primeiro eles constroem um muro, uma cidade fortificada, colocam umas portas bem firmes, uns portões bem firmes, e eles vão construir a cidade do lado de dentro. Então, por dentro ainda estava em ruínas. A obra não havia sido concluída no total, na sua totalidade. Mas aquilo que era importante, que eram os muros e as portas, já estavam nos seus devidos lugares. Aqui a Bíblia diz que os muros foram reconstruídos, as portas foram restauradas, agora o povo está protegido novamente. Agora o povo tem abrigo e tem segurança. Mas a obra ainda não estava totalmente pronta. Na verdade, o texto aqui começa a nos mostrar que a obra estava caminhando, as coisas estão começando a acontecer. Agora as coisas estão bem encaminhadas. Não está tudo pronto, mas está bem melhor. Sabe o que o Espírito Santo fala muito forte ao meu coração? Mesmo que não esteja tudo pronto, comece a ter a consciência de que sua vida está melhorando. Muita gente quer viver uma vida de paz e prosperidade e só quer olhar a obra finalizada, a obra pronta. Mas não tem a consciência de que Deus está fazendo no dia a dia, melhorando a cada dia. Foi o que o Ricardo pregou aqui, ensinou na aula de finanças, na última aula, que quando a gente tem um problema para ser resolvido, por exemplo, ele citou o problema de uma casa. Então, uma pessoa simples, compra um terreninho na comunidade, faz uma casinha ali, né, de tijolinho, mas não tem condição de rebocar, e joga um telhadinho. E aí, quando vem a primeira chuva, percebe que tem vazamento no telhado. E essa pessoa não tem dinheiro para reformar a casa inteira. Então, ela precisa fazer a obra por etapas, por ciclos. A primeira coisa que a pessoa faz é um planejamento. Eu preciso arrumar o telhado, eu preciso rebocar a casa, eu preciso colocar a janela, eu preciso colocar a porta, eu preciso colocar não sei o quê. E vai fazendo todo um planejamento. Mas você precisa entender uma coisa, que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você precisa ter uma coisa como prioridade na sua vida. Qual é a prioridade no momento? Arrumar o telhado para não vazar mais. Eu começo pelo telhado. Arrumei o telhado, agora eu vou trabalhar, vou gerar recurso, vou rebocar as paredes e vou fazendo a obra aos poucos. Assim é a obra da nossa vida. É isso que o Espírito Santo sopra no meu coração. Para de reclamar em nome de Jesus. Vigia. Talvez a obra da sua vida ainda não esteja completamente pronta. Talvez a sua vida não esteja ainda do jeito que você gostaria que tivesse. Mas já está bem melhor. Valorize em nome de Jesus. Seja grato. As coisas estão andando. Comece a agradecer, que aí Deus começa a acelerar. Fala para o crente do seu lado, começa a agradecer, que Deus começa a acelerar. Valoriza, crente, em nome de Jesus. A obra não está completa, mas já está andando, sim ou não, gente? Parece que não está, mas as coisas estão andando, estão acontecendo. Vai valorizando nos mínimos detalhes. É muito importante a gente trazer consciência de como estava quando começou. Muita gente chegou aqui arrebentado. Tem gente que chega aqui que a gente olha para isso e a gente fala, Jesus, faz um milagre. E aí Jesus vai fazendo, mas muitas pessoas são tomadas por uma ansiedade maluca, que quer viver tudo num dia só. E aí Deus vai fazendo um processo gradativo, as coisas estão melhorando, as coisas estão acontecendo e você continua reclamando. É assim ou não é, pastor Severo? As coisas estão acontecendo, as coisas estão andando, Deus está, sabe? E aí você está reclamando. Começa a ser grato pelos mínimos detalhes. Olha um pouquinho para trás, né? Traz ali... olha para você quando você chegou, quando começou essa história. Né? Às vezes você está reclamando do seu casamento ainda. Mas já foi muito pior. Já foi mais difícil. Agora as coisas estão começando a encaminhar. Então se alegra no Senhor. Fala, Senhor, estava pior. A coisa está começando a se encaixar.
Aí você olha para as suas finanças, outra hora tinha que vender o almoço para comer na janta. Agora já dá para almoçar e jantar, então se alegra no Senhor em nome de Jesus. Mas pastor, ainda não está do jeito que eu quero. Tudo bem, não está do jeito que você quer, mas está caminhando em nome de Jesus. A obra estava pronta, sim ou não? Mas Neemias já era grato, porque estava andando para frente. A primeira etapa, reconstruir os muros, finalizada com sucesso. A segunda etapa, fortalecer as portas, concluída com sucesso. A terceira etapa agora tinha um nome, vida espiritual. Agora era hora de colocar a vida espiritual do povo em ordem. Neemias estava fazendo a obra de maneira gradual, gradativa, 1% a cada dia. É importante, gente, trazer consciência de como estava lá atrás e de como está hoje. E pode ser que ainda a sua vida não foi aprumada do jeito que você gostaria, mas está andando para frente, então se alegra no Senhor, valoriza. Em nome de Jesus, vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim, valoriza. As coisas estão andando, as coisas estão melhorando, valoriza em nome de Jesus. A cidade no tempo de Neemias não estava pronta, não estava, mas já estava bem melhor. Não estava pronto, mas já estava bem melhor. Isso aqui, gente, é uma chamada para a gente valorizar a mudança, a transformação que Deus está fazendo na nossa vida. Deus vai mudando o nosso caráter, moldando, o homem a um homem de Deus, a mulher uma mulher de Deus, e vai mexendo na casa, e vai mexendo na estrutura, as coisas estão acontecendo. É que o que a gente não pode é deixar com que a ansiedade venha tomar o lugar da gratidão. Porque se a ansiedade toma o lugar da gratidão, aí as coisas começam a ficar ruins novamente. Então, comece a agradecer mais e reclamar menos em nome de Jesus. Observe os detalhes, eu creio que a obra que Deus está fazendo na sua vida está andando para frente, as coisas estão mudando. Aqui no capítulo 13, Neemias, aqui no capítulo 13 é onde literalmente termina a primeira etapa da obra. A primeira etapa concluída com sucesso. Agora, a próxima etapa. Agora é hora de fazer a próxima etapa. A atenção agora se volta para o templo. Agora eles vão olhar para dentro do templo, o lugar de adoração, o templo de Salomão. Aquele que foi construído, lindo e maravilhoso por Salomão, precisa ser reconstruído, mas agora não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo rei, não tem o mesmo glamour. Agora o povo precisa reconstruir o templo e olhar para a vida espiritual do povo. O texto começa dizendo assim, naquele dia, olha o grande segredo aqui, naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. Sabe o que acontece aqui? Agora o povo começa a examinar as escrituras. A Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta do quê? Esse povo que era ignorante de conhecimento, agora para ouvir a palavra de Deus. Eles começam a examinar. Naquele dia, foi lido em alta voz o livro da lei de Moisés. O povo para ouvir a palavra de Deus. Em Mateus 22, 29, o próprio Jesus diz, erram porque não conhecem as escrituras sagradas e nem o poder de Deus. O povo de Deus erra, peca, prevalece porque não conhece as escrituras sagradas. Ou seja, não vive o poder de Deus porque não tem conhecimento das escrituras. Se eu não tenho conhecimento da palavra, como é que eu vou viver o poder? Eu quero ter poder, mas eu não conheço a palavra. Como é que eu quero ver a manifestação do poder, o milagre de Deus, mas eu não conheço nada acerca da palavra de Deus? Aquilo que molda e direciona as nossas vidas é a palavra de Deus. Eu sempre digo aqui, nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Reserve um tempo do seu dia para estudar, ler, entender e mais, praticar a palavra de Deus. O povo parou para ler. O povo parou agora para estudar a lei. E lendo e estudando a lei, eles perceberam que estava falhando com Deus. Olha só que interessante, só traz consciência quando começa a estudar a palavra. Agora o povo começa a estudar a palavra de Deus e percebe que estão falhando. Agora, esse perceber, essa percepção, significa consciência espiritual. Lendo a palavra de Deus, eles são tomados por uma consciência no espírito. Ignorantes, eles vão aceitar o inimigo no meio deles. Só que agora, conscientes, eles vão expulsar o inimigo do meio deles. Eu preciso falar uns negócios para vocês. Tem muito crente ignorante permitindo o inimigo na empresa, na casa, na família, atravessando a sua vida, o diálogo entre você e o seu marido, porque está preso na ignorância. A partir do momento que começa a conhecer acerca da estrutura espiritual e da palavra de Deus, você toma uma consciência e expulsa o inimigo do meio de vocês. Lendo o texto aqui, gente, eles percebem que eles estão permitindo a infiltração do inimigo no meio do povo. Ou seja, o inimigo não entrou de supetão, não. Foi um sacerdote que colocou ele para dentro. Foi um líder espiritual que colocou o inimigo dentro do templo de adoração a Deus. Olha o que o texto diz. Naquele dia, o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo. E ali achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no meio do povo, quanto mais dentro do sacerdócio, do templo.
Pois em vez deles darem água e comida aos israelitas, eles tinham contratado Balaão para invocar uma maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transforma a maldição em bênção. Olha só, em nome de Jesus, há muitos anos atrás, a esse acontecimento de Neemias, o povo de Deus, peregrinando pelo deserto, na jornada do deserto, pede passagem ao rei de Moabe e ao rei de Amon, os moabitas e os amonitas. Aí a resposta é o seguinte: ao invés dos amonitas e moabitas darem passagem, eles vão dificultar a vida do povo de Deus. Ao invés de eles falarem, tudo bem, passa, não, eles vão dificultar, ou seja, o povo no meio de uma peregrinação, deserto, passando as suas necessidades, atravessando cidades habitadas, pedindo permissão para passar, porque eles não tinham entendimento, força de guerra. Alguns abençoavam o povo de Deus na passagem e ainda davam mantimentos, água, comida e passagem. Vai, pode passar, está tudo tranquilo. Aí chega em Amon e Moabe, aqui vocês não vão passar. E para piorar, não vão ter comida e nem bebida, e para piorar eu vou dificultar a tua vida. Vou contratar um profeta para amaldiçoar vocês. Vocês estão crescendo muito, vocês estão ficando fortes, poderosos. Ainda bem que tem mentalidade de escravo. Porque se tivesse mentalidade de governador, já teria tomado e dominado até a nossa cidade. Mas como ainda são escravos, porque vocês não entendem, Deus tirou vocês, o Deus de vocês, o inimigo falando, tirou vocês lá do Egito, onde eu escravizei vocês durante 430 anos, Deus está deixando esse povo crescer. A Bíblia diz que o povo de Deus crescia, era poderoso, mas não se via tão grande com tanto poder. A mentalidade era de escravo, não se via como um povo de governo, e por isso vivia como um povo escravo, pedindo passagem e pedindo para isso, para aquilo. 2 milhões de pessoas não tinham o poder e a noção da força que eles carregavam na sua essência espiritual. E aí o rei de Moabe e Amon vai dizer o seguinte: aqui vocês não vão passar. E mais, a gente vai contratar um profeta, um homem que consegue enxergar o mundo espiritual, para amaldiçoar vocês. Porque até o inimigo reconhecia que aquele povo carregava na sua essência uma bênção espiritual. Mas o próprio povo não se via abençoado. O povo não conseguia enxergar o que eles carregavam na sua essência. Então, além de não ajudar, eles vão contratar um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. Aí o Balaão é contratado. Ele é contratado pelos reis de Moabe e pelo rei de Amon. A ideia, amaldiçoar. Porém, toda vez que ele tentava lançar uma maldição, Deus transformava aquela maldição em bênção. Toda vez que ele se levantava para proferir uma maldição contra o povo, Deus dava a ele uma visão de crescimento, de prosperidade, de um povo forte, de um povo governando. Ele olhava para o povo acampado no deserto. Ali, a realidade era só um povo nômade, acampado no deserto, um povo que não tinha nem roupa, não tinha nem mochila com uma troca de roupa. A Bíblia diz que a roupa do povo crescia no meio do caminho. O chinelo crescia, o sapato crescia, a sandália crescia, a roupa, e o povo não tinha nada. Ou seja, olhando aos olhos naturais, era só um povo pobre, nômade, comum. Mas aos olhos espirituais, Deus dá uma visão de futuro ao profeta. E o profeta diz: quão grandes são as tuas tendas, ó Jacó. Eles estavam vendo casas grandes, coisas boas, habitações boas. Ou seja, Deus estava mostrando que aquele povo deveria estar vivendo na essência se não fosse tão desobediente. Se tivessem entendido o que eles carregavam na sua essência, eles estariam vivendo aquilo há muito tempo atrás. Aí, em uma dessas visões, Balaão ele vai chegar no rei de Moabe e de Amon e vai falar o seguinte: abençoa esse povo, porque aquele que amaldiçoar esse povo vai ser amaldiçoado. O Deus deles é um Deus poderoso. Mas os reis não deram ouvidos. Tomados ali por um ódio, eles não queriam de jeito nenhum abençoar o povo de Deus. Então tem aquela confusão toda, amaldiçoa, não amaldiçoa, no final tem passagem porque Deus permite o povo passar. Aí em Deuteronômio 23, antes de entrar na terra prometida, Moisés ele para a congregação e vai instruir. E diz o seguinte: nunca façam aliança com os amonitas e nem com os moabitas por ordem do Senhor. Não façam alianças com esse povo. Por quê? Porque quando nós precisamos deles, eles dificultaram a nossa passagem. Ali nasce um espírito, o espírito dos amonitas e dos moabitas. Demônios que tentam impedir o crescimento e o progresso do povo. O texto diz assim: nenhum amonita ou moabita, nem nenhum dos seus descendentes, até a 10ª geração, Deus estava contando 10 gerações aqui, poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram ao encontro de vocês com pão e nem com água, quando vocês saíram do Egito. Além disso, contrataram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, em Arã-Naarim, a pronunciar uma maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o nosso Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição que ele proferiu em bênção, pois o Senhor, o nosso Deus, nos ama. Não façam, isso aqui é uma ordem, não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês tiverem vida.
A ordem de Deus é: não seja amigo desse povo. Esse povo quer o mal. Não faça nenhum tipo de parceria, não faça amizade com esse povo. O que acontece aqui em Neemias 13? Olha só que interessante. Enquanto Neemias está fora, o sacerdote pega Tobias, o amonita, aquele que não poderia nem fazer parte do povo de Deus, quanto mais está no templo do Senhor, e coloca ele dentro de uma sala privilegiada. Coloca ele dentro do templo, na sala dos dízimos e das ofertas. Na Bíblia, povo de Deus, os amonitas e os moabitas são considerados nossos inimigos, inimigos do povo de Deus, inimigo dos hebreus, inimigo mortal do povo. Esses povos são conhecidos como os laços e embaraços na vida do povo de Deus, aqueles que não permitem o crescimento e o desenvolvimento do povo de Deus. Aqui Deus está dizendo: não se contamina com esse povo. No tempo de Neemias, o sacerdote põe ele dentro do templo do Senhor. Uma oposição no físico, que representava o mundo espiritual. Na verdade, Faraó era uma personificação do inimigo, o inimigo do povo de Deus. O inimigo que escraviza, que oprime, que deixa o povo numa condição de dificuldade. Os amonitas e os moabitas carregam sobre si uma essência espiritual de oposição. Oposição ao crescimento da igreja, do reino, do avanço do povo de Deus. Esses são os nossos inimigos, por isso nós precisamos ser intolerantes com eles. Quando eu digo inimigos, eu repito, a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. E muitas vezes, o inimigo usa pessoas, mas a gente acha que são as pessoas que são os nossos inimigos. Quando os nossos inimigos são seres espirituais malignos que estão tentando travar a nossa vida. E aqui existe uma estratégia do inimigo. Primeiro, ele vai fazer o quê? Se opor. Então, primeiro vem a oposição. É literalmente o inimigo questionando, tentando parar a obra. O que você está fazendo na igreja? Por que você faz isso? Por que você está dizimando? Por que você está ofertando? Por que você está fazendo? Por que você está entregando seus dias na igreja? Primeiro vem a oposição, braba, batendo de frente. Só que aí, quando você vence a oposição do inimigo, aí o inimigo muda a estratégia. Agora a estratégia não é mais se opor. Agora a estratégia é se fingir de amigo e se infiltrar na sua vida. Primeiro vem a opor, depois vem a infiltração. Ou seja, primeiro ele se opõe. Quando não tem sucesso, ele percebe: não, esse aí está virando crente mesmo, miserável, está ficando bom. Agora eu vou infiltrar. Aí é que o negócio começa a ficar meio doido. Tobias, ele representa uma oposição espiritual contra o povo de Deus. Tobias representa um espírito que se infiltra no meio do povo para contaminar aquilo que é sagrado. Tobias, ele vai entrar na sala mais sagrada de todas, que era onde tinha os utensílios do templo. É onde se arrecadava os mantimentos para poder sustentar o povo que fazia o culto acontecer. Esse espírito de Tobias, ele vai tentar corromper o ambiente espiritual por dentro. Não é por fora. Não é lançando oposição. Agora ele entra, ele já se infiltrou. E agora o que ele quer gerar? Frieza espiritual. No início ele ataca por fora, mas depois, de maneira sorrateira, ele vai agir do lado de dentro. Infiltrado no meio do povo de Deus. Isso é interessante porque esse inimigo, ele vai se infiltrar numa posição estratégica. Não é qualquer tipo de posição. Ele vai ocupar um lugar que não deveria ocupar. Ele vai agir na surdina. Ele vai se disfarçar para contaminar todo o ambiente. Esse espírito de Tobias é um espírito que distorce o relacionamento para abrir brechas espirituais. A intenção aqui é abrir brechas espirituais. Porque para o inimigo agir na vida de alguém, o que ele precisa? Diga, legalidade. Precisa de uma brecha. Então esse inimigo, ele vai se infiltrar para tentar abrir as brechas, para arrebentar com a tua vida. Você está entendendo aqui em nome de Jesus? No livro de Neemias, Tobias, ele vai usar uma artimanha. Primeiro ele vai zombar da obra, depois ele vai fazer ameaça, depois ele vai tentar desanimar, depois ele vai ridicularizar a fé do povo. Vocês acham que vocês vão reconstruir esses muros? Olha como o inimigo começa. Primeiro vem na oposição, começa a tirar sarro, começa a ameaçar de morte: se vocês vacilar eu mato todo mundo. Tenta desanimar, vocês não vão conseguir. Ridiculariza a fé. Essa fé no Deus de vocês aí, vocês não vão conseguir reconstruir. Lança medo, dúvida, acusação. E tudo isso tem um único objetivo. Diga qual, pastor? Paralisar o avanço do povo de Deus e da obra de Deus. Tudo isso que o inimigo faz é para paralisar a sua vida, é para paralisar o seu ministério, para paralisar, a sua casa servindo ao Senhor.
um espírito que age contra a restauração. Enquanto você está tentando salvar o seu casamento, tem um espírito agindo contra a restauração do seu casamento. Porque da mesma maneira que nós damos passos de fé para a reconstrução, existem espíritos malignos tentando travar a restauração da sua vida, do seu casamento, da sua empresa, da sua família, dos seus negócios. Tudo que você tenta restaurar no Senhor, vai se levantar um inimigo do inferno para literalmente tentar travar a sua vida, para não deixar com que haja essa reconstrução. O povo já tinha reconstruído os muros, agora continua a reconstrução. Agora é uma nova etapa, um novo estágio. Agora era reconstruir literalmente a espiritualidade. E o inimigo consegue se infiltrar justamente onde o povo está reconstruindo a espiritualidade. A Bíblia diz que Sambalate e Tobias vão tentar para a obra de todas as maneiras, mas eles não conseguem. Já que eu não consigo, agora então Tobias se infiltra no templo da adoração do Senhor. Age como se fosse crente, mas na verdade é um inimigo infiltrado. Tobias ele vai se infiltrar, mas ele não permanece. Sabe por quê? Porque o povo tinha sido tomado por uma consciência espiritual. Tomado por uma consciência espiritual, eles começam a ler o livro da lei. Conhecendo a palavra da verdade, eles vão expulsar o inimigo do meio deles. Foi lendo o livro que eles percebem que o inimigo estava infiltrado no meio deles. Olha o verso 3 o que diz: quando o povo ouviu a lei, excluiu de Israel todos os que eram de ascendência estrangeira, moabita e amonita. O que acontece aqui, meu povo? A leitura gerou consciência. A consciência se transformou em uma atitude. Presta atenção, a leitura da palavra tem que gerar consciência. A consciência precisa se tornar uma atitude. Atitude, praticar. Eles excluem. Foi mais ou menos assim: se não pode, não pode. Diga comigo, se não pode, não pode. Mas o crente da nossa geração é assim: a Bíblia diz que não pode, mas se não pode, não pode. Se a Bíblia diz que não, para de querer dar o seu jeitinho. Aquilo que a Bíblia condena, quer dizer que não é bom para você. Então não faça. Se não pode, não pode. Coloca entusiasmo aí. Se não pode, não pode. E ponto final. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Eu sempre ensino aqui, a Bíblia tem que ser lida, entendida e praticada. Essa é a grande sacada. Praticar é transformar o aprendizado numa atitude. Então, quando eu pratico a palavra de Deus, eu estou transformado aquilo que eu aprendi numa atitude. Aqui, você aprende e pratica lá fora. Presta atenção. Aqui é o nosso quartel-general. Você vem aqui, aprende, mas praticar aqui não tem sentido. Porque aqui é todo mundo crente. Bonitinho, arrumadinho, cheirosinho. Aí lá fora é que a vida real acontece. Lá fora é que a gente vai ver quem é crente de verdade. Aqui para mostrar para o pastor que é crente, ó cara, todo mundo com cara de santo aqui. Mas lá fora é que o bicho pega. Então você tem que aprender aqui e praticar onde? Aqui dentro. Não, lá fora, crente, me ajuda. Você aprende aqui e pratica onde? Lá fora. Aí Tobias, isso, é assim, entusiasmo, tem um crente aí, aleluia. Tobias, antes de se infiltrar, era adversário. Diga assim, antes de se infiltrar, era adversário. Vira para o crente que está do seu lado, fique esperto. O adversário vai se infiltrando e você nem vai percebendo. Fala. Eu gosto dessa hora. Enquanto opositor, ele vai bater de frente. Não tem sucesso. A estratégia muda. É assim que o diabo faz. Ele muda a estratégia. Agora a estratégia é se infiltrar. Infiltrado, ele não bate mais de frente. Está entendendo isso em nome de Jesus? Primeiro ele se opõe, bate de frente. É briga, confusão, cara feia, não vai conseguir, te ridiculariza. Depois, ele percebe que não te venceu, a estratégia muda. Agora ele não bate mais de frente. Infiltrado, ele não vai mais para a briga com você. Agora é outra história. Agora, ele fica lá dentro, atrasando a sua vida. Agora o intuito não é mais deixar você reconstruir. Agora o intuito é só atrasar a sua vida. Você está entendendo isso em nome de Jesus?
Primeiro passo do Satanás, do diabo, do inimigo das nossas almas, é não deixar você reconstruir. Mas ele viu que você está se tornando crente, homem de Deus, mulher de Deus. Você está reconstruindo. Agora ele fala, bom, já que não tem jeito de impedir essa obra, eu vou atrasar. Já que eu não impeço, agora eu vou fazer o quê? Atrasar. Não consigo impedir, mas eu vou atrasar. Aquilo que era para fazer em 52 dias, eu vou atrasar. Vai ficar 2 anos fazendo a mesma coisa, 3 anos, 5 anos. O sucesso, a prosperidade, o progresso que ele está aí alcançando com sucesso, eu vou me infiltrar, vou me fingir de bonzinho, de amigo, mas eu continuo sendo o mesmo inimigo, aquele que se opôs. Ele venceu. Agora eu não vou mais me opor, porque ele já venceu a oposição. Agora eu vou me infiltrar para atrasar. Está entendendo isso ou não? Agora ele não bate mais de frente, agora ele só quer atrasar. Entenda uma coisa, gente. Nem sempre o inimigo vai se apresentar com um chifre e um tridente nas mãos, com aquela cara assim, uau, não. Ele até chega assim. A Bíblia diz que Satanás é estrategista e vem disfarçado de anjo de luz. Ele é estrategista, vem na forma plena, perfeita, bonita. O inimigo agora estava se opondo, agora ele está querendo, aquele que queria tirar a vida de Neemias, ele vai se infiltrar no templo. A conversa vai ficar mais séria, viu? Vira para o cliente do outro lado, fala, a conversa ainda vai ficar séria. Vamos no mais profundo ou não? Se quiser ir embora, pode ir, porque o negócio vai ficar estreito aqui. Amém ou não? Amém. O inimigo pode estar infiltrado dentro da sua casa e você pode não estar percebendo. Às vezes as coisas não estão andando para você, e não é porque você está em pecado, não. Às vezes as coisas não estão acontecendo porque o inimigo conseguiu se infiltrar. Você mesmo gerou uma brecha, ele se infiltrou, e ele está atrasando a sua vida. Não é mais oposição. Vou te parar de qualquer jeito, vou te matar. Não, acabou. Você já venceu a oposição. Agora, uma brechinha boba está deixando com que o inimigo fique infiltrado dentro da sua casa, atrasando a sua vida. Como assim, pastor? O inimigo se infiltra por meio de legalidade. Deixa eu te explicar isso. O inimigo só entrou no templo porque o sacerdote permitiu que ele entrasse. O inimigo não tem o poder de acessar as nossas vidas, a não ser que a gente dê uma legalidade, uma permissão, um acesso, que a gente convide. E nem sempre convidar o inimigo é falar assim, pode entrar, a porta está aberta. Olha o que o texto diz, além disso, o sacerdote Eliasabe tinha se encarregado dos depósitos do templo de Deus. Ele era parente próximo de Tobias, e lhe havia cedido uma grande sala, não foi uma salinha, foi uma grande sala. Sabe quem deu a legalidade para o inimigo entrar? O próprio sacerdote. Legalidade na vida cotidiana pode ser aquele sitezinho que você gosta de ver de madrugada quando ninguém está olhando. Eu falei que a conversa ia ficar séria. Aquele palavrãozinho que você fala de vez em quando não está na igreja. Aquele negocinho que você bebe quando você está sozinho, bebe escondidinho. Essas são as legalidades. Aquela conversinha que você tem quando com a irmã falando mal da outra irmã. Sabe? Ninguém está vendo, não. Tudo isso são legalidades. Legalidades, porta de entrada. Tudo que o inimigo precisa para se infiltrar na sua vida é que você abra a tua boca ou que você fique vivendo os desejinhos da sua carne. É só uma bebidinha ali. Tem problema não. Concordo muito com esse negócio que a Bíblia fala, de que não pode. Não tem nada não. Deus conhece meu coração, sabe que eu sou pecador. Ele tem misericórdia de mim. E aí você vai viver nessa vidinha, dando legalidade para o inimigo, se infiltrar na sua casinha, na sua família, no seu casamento. E aí infiltrado, ele vai atrasando a sua vida. E é por isso que às vezes a vida não anda, não vai para frente, as coisas não acontecem. É essa legalidade que o povo vai dando para o inimigo entrar. O sacerdote chamou ele para dentro. Ele estava ali. A Bíblia diz que o inimigo das nossas almas está ao derredor. Ele estava ali. Abriram a porta, o que aconteceu? Ele entrou. Fala para o crente do seu lado, cuidado. O inimigo pode estar infiltrado e você talvez não esteja nem percebendo. Vigia, crente, em nome de Jesus. Aí quando o inimigo se infiltra, o que acontece? De que acontece, pastor? Esfriamento espiritual. O primeiro passo para você perder a vontade, o desejo de vir para a igreja é
o inimigo infiltrado. Você começa a ficar frio. A adoração para, o louvor cessa e os questionamentos ganham força. Não está valendo a pena servir a Deus, não. Por que eu fico lá me doando tanto? Por que eu fico me entregando tanto? O inimigo já começou a minar suas forças espirituais. Infiltrado, o que ele faz? Atrasa a sua vida. Rouba a sua força no espírito. Te mantém conectado com aquilo que é da carne, te faz questionar até a sua própria vida e existência, e com isso, vai atrasando a sua vida, crente. Vigia em nome de Jesus, fala, vigia, 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 crente. Fala para o da direita, para o da esquerda, manda vigiar em nome de Jesus. E o inimigo não é bobo, ele só entra em lugar estratégico. Para quê? Para provocar efeitos colaterais. Que efeitos são esses? Efeitos espirituais na sua vida. Tobias, o inimigo infiltrado, consegue se alocar na sala mais importante. E olha o que o texto diz. Que ele se infiltrou na sala das ofertas, dos dízimos, dos utensílios do templo, dos cereais, do incenso, do trigo, do vinho, do azeite, tudo prescrito para os levitas, cantores, porteiros e sacerdotes. Explica isso, pastor, vou te explicar. Esse dinheiro aqui destinado era para pagar o salário dos que serviam integralmente no templo. Aqueles que trabalhavam para o templo, que entravam de manhã e saíam no fim do dia. Essas pessoas aqui não tinham uma outra profissão, eles trabalhavam no templo. E a Bíblia dizia que os levitas recebessem um salário para sustentar suas famílias. O que acontece aqui? Entenda uma coisa. A semente do mal plantada aqui vai causar um reflexo lá na frente. Essa semente do mal que foi instalada no templo de adoração, causa um reflexo mais adiante. Ou seja, o pessoal responsável por promover o culto não estava mais sendo sustentado. Não sendo sustentado, eles precisam buscar trabalho fora do templo para ter uma fonte de renda. Eles precisaram sair do templo para trabalhar. Ou seja, todos esses servidores, esses obreiros, não estavam mais no templo. Se o sacerdote não está no templo, quer dizer, não tem palavra, não tem ensino. Se o louvor não está no templo, não tem adoração. Não tem adoração, não tem louvor, não tem ensino. O que acontece? A restauração espiritual começa a esfriar. Tudo por conta de um opositor que se infiltrou e tomou conta da sala mais importante ali, daquele momento. O inimigo, ele não vai impedir a construção do muro, ele não consegue impedir. Mas agora, infiltrado, ele consegue promover uma frieza espiritual. O muro foi reconstruído, mas agora o templo está frio, não tem mais adoração. O que eu quero te dizer, gente, talvez o inimigo não tenha conseguido parar a sua vida, destruir a sua casa, a sua família. Agora, vigia, por quê, gente? Ele pode estar infiltrado, minando a sua força espiritual para te envergonhar. Tudo que Satanás quer é te envergonhar. É te manter frio, gelado, questionando tudo. Não conseguindo adorar, não conseguindo orar a Deus. Isso é o que ele quer fazer, te envergonhar. Destruir o seu casamento é uma forma de te envergonhar. Tirar o seu filho da igreja é uma forma de te envergonhar. E tudo que o inimigo quer, já que ele não consegue te vencer, é te envergonhar. É criando laço e embaraço o tempo inteiro para te envergonhar. O tempo inteiro querendo lançar vergonha sobre a sua vida. Então você precisa começar a prestar atenção nos mínimos detalhes. Às vezes você está aí, não, ele tentou destruir minha família, mas não destruiu. Ok, mas agora ele vai buscar uma brecha para te envergonhar. Para dizer que você não é aquilo que você prega. Para dizer que você não é esse crente que é de domingo na igreja. Através das suas próprias atitudes, da legalidade que você mesmo dá, ele vai querer criar um laço e embaraço para te envergonhar. Mas Neemias, ele vai tomar uma atitude. Diga comigo, atitude. Sabe o que Neemias faz? Expulsa Tobias da sala dos dízimos. Expulsa e traz de volta os levitas, os sacerdotes e os porteiros. Manda buscar todo mundo. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos reorganizar essa casa aqui. Cadê os porteiros? Estão trabalhando. Não, tira eles desse trabalho, traz para cá. Cadê os porteiros? Cadê os porteiros? Traz os porteiros também. Cadê o sacerdote para ensinar o povo a palavra? Traz o sacerdote. Expulsa o Satanás. Expulsa o Tobias da sua vida. Fala para quem lá. Expulsa o Tobias da sua vida em nome de Jesus. Neemias capítulo 13, versículo 8. Olha o que diz aqui. Neemias, fiquei muito aborrecido. Quer dizer que ele ficou nervoso, ficou zangado. Joguei para fora todos os móveis de Tobias para fora da sala.
Sabe o que acontece aqui? Neemias foi intolerante com o inimigo. Ele não tolerou o inimigo infiltrado no meio dele. Você não pode tolerar o inimigo infiltrado na sua vida em nome de Jesus. Não acostuma com o inimigo, não. O inimigo está ali fazendo uma bagunça no seu casamento, é melhor não provocar, porque pode ficar pior. Você precisa ser intolerante com o inimigo em nome de Jesus. Assim como Neemias, ser intolerante. Intolerância, gente, nada mais é do que uma consciência do bem e do mal. Intolerância não é no sentido pejorativo, ser intolerante com a vida e com as pessoas. É intolerante com o inimigo, é ter conhecimento acerca do bem e do mal, o que pode e o que não pode fazer. E você precisa ser intolerante sim, com aquilo que te faz mal. Intolerante com o pecado. Você precisa lançar fora, rejeitar, expulsar da sua vida em nome de Jesus. É tempo de fazer uma grande limpeza, amém ou não amém? Amém. Diga assim em alta voz em nome de Jesus, nenhuma área da minha vida será ocupada pelo inimigo em nome de Jesus. Porque tudo que o inimigo quer é ocupar uma área da sua vida. Porque ocupando uma ele ocupa outra, ocupando outra ele ocupa outra, até tomar conta da sua vida inteira. Ele é sagaz, ele é astuto. Você precisa ser intolerante com o pecado. Intolerante com a mentira. Gente, isso é uma coisa que eu não tolero na minha vida, é mentira. Não tem mentirinha e mentirona, é tudo mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, e a mentira é a língua do próprio diabo. Crente que mente não é filho de Deus, é filho do diabo. Pronto, falei. Mas essa mentira foi para proteger. É mentira, tu é filho do cão. Ué. Não se envolva com mentira, porque a mentira é a língua universal do diabo. A sua mentirinha, seja o que for, conta uma mentirinha. Liga lá ao credor, você está devendo para alguém. Aí você fala para o filho assim, fala que eu não estou. O credor não entra, mas o Satanás já entrou. Você está entendendo isso em nome de Jesus? A sua mentira abre a porta, dá legalidade para o inimigo se infiltrar na tua casa, na tua família. Então não brinca com coisa séria não, crente, em nome de Jesus. Fala para o crente do seu lado, você veio aqui ser treinado em nome de Jesus. Aqui é o nosso quartel-general. Você aprende aqui, pratica lá fora. Você precisa ser intolerante com o pecado. Intolerante, é pecado, para de graça. Mas eu não sei, pastor, o que é pecado não é. Vai ler a Bíblia. Lendo a Bíblia você vai descobrir o que é pecado e o que não é pecado. O que é pecado e para de gracinha. Não, isso aqui, eu vou esconder isso até a morte. Vai. Pecado em oculto é segredo entre você e Satanás. Na hora que ele quiser, não, porque ele é tão esperto, tão estrategista, que ele não vai revelar os seus segredinhos quando você estiver ruim para baixo. Basta você ficar bem. A hora que você estiver por cima da carne seca, não é assim que fala? Por cima da carne seca, quer dizer, a hora que você estiver bem, aí o diabo fala, agora nós temos um segredinho. Ou você faz a minha vontade ou eu revelo meu segredinho. Pecado em oculto é segredo com o diabo. Acho que você queria ouvir outras palavras hoje, né? Domingo, chovendo, né, pastor? Traz uns negócios diferentes para a gente dar uns glória, aleluia. Dá glória aí, crente. Isso. Você está aprendendo a ser crente de verdade, em nome de Jesus. Então, esse segredinho, pecadinho oculto, é um segredinho que você tem com o diabo. Você está na mão dele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai entrar de sola e vai revelar seu pecado e vai arrebentar a sua vida. Não guarda segredo com chifrudo, não. Em nome de Jesus. Tem uns negócios que saem que é só Deus, né? Sabe o que você precisa fazer em nome de Jesus? Colocar para fora tudo que te impede de avançar. Você precisa ser um Neemias, intolerante, mandar embora, expulsar da sua vida. O que está te impedindo de avançar? Você precisa trazer consciência e tomar uma decisão de lançar isso fora da tua vida, de jogar fora, de limpar esse quartinho onde o diabo está escondido na sua vida. Sabe esse cantinho oculto que fica escondido? Nos desejos da carne, no pecado, nas mínimas coisas. Você precisa limpar esse quarto hoje. Vira para quem sabe, você precisa limpar esse quartinho hoje, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz que Neemias mandou jogar tudo fora, jogou tudo fora de Tobias, jogou fora. Vai lavar a sala, vai tirar a sujeira. Aí depois disso, a Bíblia diz, né, Neemias, ele diz o seguinte, depois que ele limpa, expulsa Tobias, expulsa o inimigo,
tira as tranqueiras do inimigo, a sujeira do inimigo. Ele limpa o quarto, agora o que ele vai fazer? Faz uma grande limpeza, aí a Bíblia diz que agora ele vai colocar de volta aquilo que é sagrado. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Depois que tira a sujeira, o quarto está vazio. O quarto está? Agora precisa devolver aquilo que é sagrado para preencher o espírito. Tira a sujeira, o quarto está vazio. Assim é o inimigo. Quando um demônio sai de uma pessoa, a casa está limpa, varrida e adornada. E o inimigo fica esperando uma oportunidade para voltar com mais 7. Aí já vem uma casta. A casa está limpa, está vazia, preenche com o que é sagrado. Preenche com oração, preenche com leitura da Bíblia, preenche com culto, preenche com consagração. Está no YouTube assistindo pregação, está no YouTube ouvindo um louvor, está fazendo as coisas de Deus. Você está preenchendo a sua vida com aquilo que é sagrado. Porque não adianta só ter a atitude de expulsar o diabo. Você expulsa o opositor da sua vida. Você tomou força, coragem, vai para cima, manda ele embora. Mas mantém a vida vazia que você vive. Ele volta. Ele se infiltra de novo. Aí você tem que preencher esse quarto. Tem que preencher essa sala. Tem que preencher esse cômodo na sua vida. Com aquilo que é sagrado, com aquilo que é de Deus. Se envolve nas coisas de Deus, ora, jejua, se consagra, lê Bíblia, serve a Deus. Precisa preencher a sua vida. A Bíblia não diz que cabeça vazia é oficina do diabo? É isso aí, gente. Ficar vazio, não coloca o que é sagrado de volta. Até tem força para expulsar o inimigo, mas não faz a limpeza completa. Esse dia a gente estava em casa, lá eu falei, Vanessa, eu não estou gostando, o cheiro da casa não está legal. Eu falei, por quê? Eu falei, porque o nosso cachorrinho, ele é uma bênção, mas ele faz xixi em tudo quanto é lugar. Aí contratei um lá para ajudar, aí o cara queria que eu fizesse. Eu falei, mas eu te contratei para você ajudar o cachorro. Aí você quer que eu fique lá, vem cá, Totó. Não dá, né? Aí contratei o outro, morreu o cara. Eu acho que morreu, sei lá, sumiu, desapareceu. Ou ele morreu ou ele sumiu com o meu dinheiro. Paguei uma sessão lá, sessão de descarrego. Paguei. Ai, Jesus. Paguei 10. Paguei lá pro cara lá, 10 aulas. Ele fez 2, na terceira sumiu, desapareceu. Então, não sei se está vivo, não atende mais o telefone. Só o sangue de Jesus. E o cachorro continua fazendo xixi. E eu tenho um faro, gente, que é um negócio assim. Aí eu, tá com cheiro de xixi. Aí a Vanessa, não tá não. Aí a moça vai, passa, limpa, joga cândida, sabão em pó, desinfetante, joga tudo lá. E o cheiro, aí eu falo, tá com cheiro. Ela, mas cheiro do quê? Aí eu falei assim, dona Quitéria, como é que é o nome da mulher? Dona Betânia, lava a casa, dona Betânia. A dona Betânia pegou um balde com cândida e saiu jogando na casa toda, lavando tudo. Tem hora que é preciso lavar, limpar o ambiente. Aí eu cheguei em casa à noite, rapaz, o cheiro aqui tá gostoso, não tá com cheiro de xixi mais. Que maravilha. Você limpa, você, sabe, lava a alma, joga um balde de água lá, lava a alma. Eu tô ilustrando aqui para você entender, sabe? Eu estou conjecturando para você entender que tem hora que na nossa vida a gente tem que fazer uma faxina, tem que dar uma de doido, tem que dar uma de maluco. Entra no quarto da bagunça. Crente não pode ter quarto de bagunça. Vou falar uns negócios. Crente com quarto de bagunça está sustentando um espírito chamado Maria Mulambo. Limpa a tua casa, crente, em nome de Jesus. Limpa tudo, em nome de Jesus. Coisa velha, você joga tudo na lata do lixo. Aí você faz uma limpeza, purifica o ambiente. Na sua vida é a mesma coisa, tem hora que tem que lavar a alma. Fazer uma limpeza, purificação. Vai para um retiro, fica uns 7 dias lá. Tira tudo que não presta, vai tirando, vai limpando. Aí você volta limpo. Aí você volta, tem que volta limpo. Aí você volta limpo, o que vai acontecer? Agora você vai preencher, você está entendendo? Gente, por que tem gente que vai para retiro, vai para não sei o quê, vai e volta e continua a mesma coisa? Porque volta limpo, mas não preenche. Você tem que limpar, agora você tem que preencher de santidade, preencher de Deus. Essa é a maneira de mudar. Gente, a carne grita o tempo inteiro, sim ou não? Sim. A carne grita o tempo inteiro. Eu estou numa luta, acordando todo dia de madrugada, tem dia que eu não consigo, aí eu não quero acordar, mas eu falo, vai acordar, miserável, levanta. E tem que levantar, acabou o assunto, uai.
É botar o seu espírito, né? É uma luta, carne e espírito. A carne está falando, não, hora quando você acordar, um pouquinho mais tarde. Não, mas o propósito não é às 5 da manhã? Então acorda às 5 da manhã, crente. É que o problema é que você não, sabe, e ali você vai orar. E tem dia que você está orando, eu vou confessar meus pecados. Eu falo, Deus, você está aqui. Se estiver aqui, fala comigo, porque parece que eu estou andando pela casa sozinho, e falando, parece que eu estou falando só por falar. É assim, gente. Tem dia que é assim. Você está ali orando, falando com Deus, fala, o Senhor está aqui, Deus? Dá um oi para mim. Manifesta um poder, faz alguma coisa para eu saber que o Senhor está aqui, que está valendo a pena. Mas vale a pena. É que a gente quer, né, experiência o tempo inteiro com Deus. Aí Deus está falando, calma filho, estou ouvindo a sua oração. Esses dias eu acordei um pouco inquieto, né? Aí eu fui orar, estava com a alma inquieta. Aí fui, orei. Aí saí com esse sentimento, falei, Deus, tem hora que a gente ora, parece que o Senhor não está ouvindo, né? Parece que o Senhor não está afim de conversar com a gente, né? Aí acordei, o pastor Marcos Pintinho me ligou e falou, aquieta teu coração, eu não sei para que tanta inquietação, Deus está ouvindo a sua oração. Eu falei, obrigado Deus. Provoquei, Deus respondeu, entendeu? Eu não falo que a gente tem que provocar, a gente provoca, Deus responde. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Acho que eu quero ficar acordando à toa, de madrugada, né, com a cara, poxa gente, quero ouvir Deus falando comigo, você não quer não? Então provoca Ele, em nome de Jesus. Eu não falo que o culto tem 2 partes. A primeira parte é louvor e adoração, a entrega de dízimo e oferta, é a hora que a gente tem que provocar o céu. Aí Deus responde a provocação na hora da palavra. Ou seja, a gente provoca e Deus responde. Você provoca Deus, acorda a hora, faz sua oração, busca Deus, lê a Bíblia, vai provocando. A hora que você parece que Deus não está respondendo, você continua provocando, porque uma hora Ele te responde. Em nome de Jesus. Mas você entende que é necessário preencher? Não dá para ficar vazio esse quarto? Neemias expulsou o inimigo, o que ele faz? Põe de volta tudo que era daquele quarto, tudo que era bom, tudo que era sagrado. Aquela sala não era para o inimigo, era para coisa sagrada. Fala para quem celular, a tua vida não é do inimigo, é de Deus, é sagrada em nome de Jesus. Agora fala assim, ó, a sua mente, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito não é habitação do inimigo. Profetiza, a sua mente, o seu corpo, a sua alma e o seu espírito é a habitação do Espírito Santo de Deus em nome de Jesus. Deixa o inimigo fazer morada não, crente. Diga assim em nome de Jesus, mas diga alto, com autoridade profética. Eu mando você repetir tanto, você repetindo. Até a minha fala vocês estão repetindo, gente. Vamos lá, diga assim, ó. Inimigo, pega todas as suas tralhas, os seus laços, os seus embaraços, e sai da minha vida, da minha casa, da minha família, em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso aí. Isso aí, expulsa da sua vida. Pega as tralhas, tudo, laço, embaraço e sai em nome de Jesus. O ano passado, nós estávamos em Israel, no penúltimo dia da viagem. A gente estava em Jerusalém. Minto, a gente chegou em Jerusalém, saímos da Galileia, chegamos em Jerusalém cansado. A viagem ela é cansativa, é gostosa, mas é cansativa. Na hora que a gente chegou em Jerusalém, eu falei assim para a pastora Vanessa, eu vou tirar um cochilinho de 1 hora, vou na academia e depois a gente vai passear lá no centro de Jerusalém. Ela falou, tá bom. Ela, então eu vou fazer meu cabelo e tal, não sei o quê. E nisso eu estava tirando um cochilinho, mas eu não consegui dormir. Eu entrei no banheiro e o cabelo da irmã estava assim, ó. Aí eu falei, eu acho que ela está muito elétrica, muito enérgica. O cabelo estava voando da irmã. Eu falei, gente, aí ela, não está estranho, ela não está aqui, eu falo, chegou. Vamos mudar de assunto. Muda de assunto que a irmã chegou. Estou falando que seus cabelos estavam voando aquele dia. Aí o cabelo da irmã começou uns fios assim, sabe? Eu falei, oxi. Falei, irmã, você está com energia, né? E fui, tá, tudo bem. Aí, quando foi à noite, eu levantei para ir ao banheiro, eu vi um vulto assim, saindo do banheiro. Eu falei, não vi isso não, não vi não. Essa hora, cansado, vou perder meu tempo brigando com o diabo. Não vi. Fui ao banheiro, voltei, deitei, aí levantei, olhei de novo para a porta, aí não vi mais. Eu falei, é sério que passou uma sombra ali, essa hora e tal, e não sei o quê. Aí voltei a dormir, cochilei, aí daqui a pouco eu estou ouvindo um barulho no banheiro, aí eu vou lá, aí está a Vanessa com o cabelo voando de novo. Falei, o que está acontecendo? O cabelo da irmã fazia assim, ó, uns fios, né? Subia. Aí ela, eu não estou conseguindo dormir,
o abajur apagou e acendeu. Eu falei, que apagou e acendeu, irmã? Tá tudo certo. Eu fui ver o abajur, eu falei, ele não ligou. Porque se ele tivesse ligado pelo menos na tomada, ela falou, esse abajur acendeu. Eu falei, mas ele não está ligado na tomada. Vidas de pastor. Aí eu falei com ela, não, vamos dormir, ela não consigo, ora. Aí eu falei, eu já sei o que eu faço. Peguei, saí, abri a porta da sacada e falei, inimigo, sai em nome de Jesus. Sai daqui do meu quarto. Fechei a porta e deitei. Ela já foi embora. E foi mesmo. Autoridade espiritual. Gente, eu passei muitos anos da minha vida lutando madrugadas e madrugadas com Satanás. Ele me acordava, tinha sonho, pesadelo, eu ficava ali lutando e não dormia mais. Agora eu aprendi o seguinte, Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Abri a porta e falei, sai em nome de Jesus. A gente dormiu, ela dormiu bem, dormiu tranquilo. Quando foi no outro dia, acordamos com a mensagem de uma prima dela, que tem dons proféticos, dizendo assim, Deus me mostrou, me acordou essa madrugada para orar por vocês, que uma entidade visitou vocês hoje, tentando roubar o sono de vocês, mexer com a estrutura, e não sei o quê. No dia seguinte a gente recebe aquela mensagem. O inimigo é assim, ele tenta se infiltrar. Agora, sabe qual foi a brecha que nós demos? Eu estava preocupado com as meninas, não sei porque eu fiquei tomado por um sentimento assim de preocupação com as meninas. Elas estavam em outro quarto, em outro andar. E nós oramos por elas e não oramos por nós em nenhum minuto. Eu fiquei ali, Deus guarda as meninas e tal. Aí liguei no quarto delas e falei, não abre para ninguém, se alguém tocar. Eu não sei, eu fui tomado por sabe? Falei, não abre a porta para ninguém. E eu não orei por mim nem pela pastora. O inimigo se aproveitou, que a gente entrou com intercessão pelas meninas, mas não orou por nós, e veio tentar atrapalhar ali o nosso ambiente. E outra coisa, gente, isso aqui é até didático para você. Quando você chegar num hotel, você não sabe quantas pessoas passaram por ali, quem dormiu ali, né? O que essas pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Então, chega no hotel, em algum lugar que você for, uma pousada, não sei se você vai para a praia, vou numa pousada, você não sabe o que se passa ali espiritualmente. Então você chega ali, você ora, repreende todo o mal, expulsa tudo que não for de Deus dali, fala, Senhor, agora cheguei aqui, sou crente, hein? O crente chegou, todo o mal bate em retirada. É que a gente vai ficando vulnerável, a gente não preenche a nossa vida de oração e vai deixando o inimigo ganhar força e poder, vai deixando o inimigo se infiltrar nos ambientes. E a gente vai naquele ambiente, tem uma força espiritual ali, aí a gente percebe a movimentação espiritual, porque a gente chegou com luz, a gente desestabiliza as trevas começam a se movimentar no físico. Por quê? Porque quando as trevas estão se movimentando no físico, preste atenção, virou aula de batalha espiritual o negócio. Quando as trevas começam a se manifestar no físico, quer dizer que você desestabilizou o ambiente espiritual. Você está cheio de unção, de oração, e aí você chega, aí começa, é porque você está cheio de Deus e está desestabilizando o ambiente. Aí você percebeu o inimigo fazendo graça, sai em nome de Jesus. Pronto, simples assim. Fala para o crente que está do seu lado, você precisa ter coragem. Coragem. Joga tudo fora, põe para fora tudo que te impede de avançar em nome de Jesus. Continua, o inimigo, ele tenta criar laço e embaraço, e o intuito dele é te envergonhar. Mas Deus manda eu te dizer, Ele não vai te envergonhar, porque você não está sozinho. O braço forte do Senhor está contigo. Se posiciona, Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Amém ou não amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.